10h05, será que dá para eu começar a me apresentar, pelo menos, e deixar eu... A Nath falou que ela estava trabalhando, né, hoje também. Infelizmente, sábado é complicado, né? A gente sabe que sábado para dentista é o dia que, às vezes, o consultório mais lota, né? O pessoal tudo não quer perder a semana, marca para o sábado. Principalmente quem está começando na carreira, ganha no sábado o dinheiro da semana. Acontece bastante. Ah, beleza. Vocês acham que dá para começar, pessoal? Vocês querem esperar mais um pouquinho? E aí? Acho que já dá para começar, professor. Já dá, né? Estamos com 38 aí na sala, vamos aí. Já dá para começar. Começar a aula de sabadão com uma sonzeira dessa. Para acordar, né? Pessoal aí, quem estava em casa tinha que dar uma acordada também, né? É isso aí. Professor, se quiser começar, tenha a nossa atenção. A palavra é sua. Deixa eu ver aí. Vocês só me dizem se entrou na tela o slide. Tá aí para vocês, pessoal? Tá a sua tela toda. Acho que eu tenho que ampliar. Isso, agora foi. Agora foi? Aí, foi. Beleza. Manda ver, professor. Maravilha. Então, pessoal, bom dia a todos. Uma manhã de sábado aí, todo mundo para ouvir. Uma mescla de implantodontia com odontologia legal. Eu acho que a gente vai ter aí uma manhã bem interessante. Prazer a todos, meu nome é Guilherme, eu sou cirurgião dentista, sou formado pela Universidade de São Paulo, pela USP, aqui do Butantã de São Paulo. Eu sou mestrando em odontologia legal também pela USP, e eu sou especialista em implantodontia pela Fundecto, pela fundação lá da USP também. E eu fui convidado aí pelo pessoal, eu já tenho uma parceria aí mais de longa data com o pessoal da odontologia legal, e surgiu essa oportunidade aí de mesclar um pouco das duas áreas que eu atuo, porque em consultório, assim, eu vou ser bem sincero, fiz uns 3, 4 anos de consultório, assim, como em geral, vi que a única coisa que eu gosto mesmo, assim, que me dá tesão de fazer é cirurgia e implante. Então eu acabei por, dentro da minha área, né, da odontologia legal, que é a minha paixão maior, a minha parte clínica, eu comecei a fazer só mesmo essa parte da implantodontia e da cirurgia. Então, eu pensei num tema bastante atual aí. Então, pegando um pouco da parte que dá para a gente juntar os dois, normalmente o que acontece? Pessoal, implante é uma área que gera bastante judicialização. Antes da autorização do CFO para a gente ter a harmonização orofacial como uma das especialidades reconhecidas, a implantodontia era o que mais gerava processos para os dentistas, porque é um tratamento que, comparado com os outros, ele é um pouco mais caro. Então, se o paciente sentir que não deu certo, ele tem uma chance maior de querer recorrer à justiça se ele achar que o tratamento não foi bem feito. E é uma coisa que gera muita expectativa. Quanto mais expectativa é gerada por um tratamento, mais, se ela não é correspondida, mais esse paciente vai ficar frustrado e vai querer procurar a justiça. Então, um tratamento de implante, com certeza, gera uma expectativa infinitamente maior do que um paciente que foi lá para fazer uma restauração, para tratar um canal, alguma coisa do tipo. Tá certo? Então, o que eu fiz hoje? Eu vim trazer para a gente algumas coisas do que seria importante você ter no seu planejamento em implantodontia para você diminuir o risco de falha, porque quanto melhor é o seu planejamento, mais previsível é o seu tratamento e menos você vai ter falhas durante o tratamento. E, consequentemente, se você tem um tratamento que falha menos, você tem menos pacientes que vão tentar uma judicialização em cima do seu tratamento. Então, eu vou falar um panorama geral, né, de por que agora os dentistas estão sendo mais processados. Vou falar depois de tudo que você tem que prestar atenção no seu planejamento em implantodontia. E depois a gente vai falar um pouco sobre o prontuário que você tem que manter sempre atualizado, porque caso você vá para um tribunal e tenha que se defender, tudo que você vai conseguir provar para o juiz e para o perito que você fez ou não, está totalmente atrelado a você ter esse prontuário muito bem preenchido. Então, na nossa aula de hoje, o roteiro da aula vai ter essas 4 partes aí.
Primeiro, eu vou dar essa introdução de por que os dentistas estão sendo processados. Depois a gente vai falar da importância do planejamento. O que pode acontecer com o seu paciente se você negligenciar alguma das etapas desse planejamento, e o que você tem que ter no seu prontuário odontológico para estar sempre o mais seguro possível, caso você tenha a judicialização aí do seu tratamento. Certo? Então, começando aí, eu queria trazer algumas manchetes para vocês. Número de ações por erro odontológico triplica, é uma notícia de 2016, então em 2020 esse número já aumentou bastante. Então, você vê que foi de 40 por ano para 150, e de 2016 para cá eu te garanto que isso aí continuou triplicando, deve estar na casa aí das 450 aí ações por ano contra os dentistas, aí é quase uma por dia. Tem que ficar esperto com isso aí, pessoal. Está acontecendo cada vez mais. Dentista é condenado a pagar 25 mil de indenização a paciente por negligência. Então, aqui, foi implantada uma prótese total na parte superior da boca. Foi um tratamento que deu errado aí, provavelmente uma protocolo. E por causa disso, de uma protocolo aí que não deu certo, a dentista foi condenada a pagar 25 mil reais de indenização ao paciente. Cresce o número de processos contra dentistas em Ribeirão Preto, diz USP. Então, é uma pesquisa lá do Ricardo Henrique, né, nosso professor de odonto legal lá da USP de Ribeirão. 73,3% dos processos, todos os processos, foram entre 2007 e 2011. Então, o que isso aqui quer dizer para a gente, pessoal? Que está aumentando, assim, galopando o número de processos que estão vindo contra os dentistas. E por que a gente tem essa crescente? Então, o Ricardo Henrique, ele traz para a gente, né, nos trabalhos dele, que o mercado da odontologia ele passou por várias mudanças. Então, antigamente, tinha muito pouco dentista. E por ter muito pouco dentista, o cara podia cobrar o que ele quiser e os pacientes não tinham muito a quem recorrer. Se tiver um professor mais velhaco aí na faculdade, aqueles professores que formou em 1950, 1960, eles vão falar que antigamente era o dentista da cidade, o dentista do bairro. Hoje em dia, se eu tropeçar aqui no meu quarto, eu caio no consultório odontológico, sabe? Então, isso mudou muito. Antigamente, por ter poucos profissionais e realmente, assim, o pessoal não ter escolha, o cara cobrava o que ele quisesse, porque não ia ter outra concorrência, e ele também tinha essa coisa do pessoal não ter para onde fugir, o cara teria que fazer quase uma viagem para se consultar com outro dentista. Então, você tinha uma relação quase paternalista entre o dentista e o paciente. O paciente era obrigado a aceitar o que vem de cima, porque, assim, o pessoal tinha uma ignorância muito maior, o pessoal não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. E, assim, o cara estudou para isso, ele sabe o que é melhor para mim, eu vou aceitar o que ele tiver que fazer aí e a vida segue. Então, os pacientes eram muito mais submissos, entre aspas, nesse sentido, de não ter tanta exigência, de acreditar ali no que estava acontecendo e tudo mais. Em 1988, com o fim da ditadura militar, a gente tem a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, que vai gerar aí diversas leis e que vai reger a relação entre o dentista e o seu paciente. Porque o cirurgião dentista é considerado judicialmente como um prestador de serviço ao paciente. Então, além da gente estar atrelado a Código de Ética em Odontologia, além da gente estar atrelado ao Código Civil Brasileiro, nós estamos também atrelados ao Código de Defesa do Consumidor. Então, como nós estamos atrelados a esse código, o que acontece? A gente tem o negócio de que se o paciente entrar na justiça contra a gente, existe um negócio chamado inversão do ônus da prova. Então, normalmente, quando você vai para um tribunal, o ônus da prova, ou seja, quem tem que provar o que está falando, é a pessoa que está acusando. Então, por exemplo, se eu estou acusando uma pessoa de ter cometido um assassinato, eu preciso provar que aquela pessoa cometeu o assassinato, aquela coisa do inocente até que se prove o contrário. No caso do Código de Defesa do Consumidor, pessoal, é o contrário. Você é culpado até que você prove o contrário. Isso por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor foi pensado que uma empresa que vai ter um batalhão de advogados e vai ter toda uma estrutura e todo um dinheiro que o consumidor não vai ter para se defender, ela ia ganhar todos os processos, se o ônus da prova fosse do consumidor. Então, para tentar dar uma equilibrada nas coisas, quando o consumidor procura a justiça querendo os direitos dele, já começa que ele está certo. Você tem que provar que ele está errado.
Então, por causa disso que a gente tem que tomar muito cuidado e ter tudo muito bem documentado do que a gente está fazendo, para evitar ao máximo, uma vez que, quando vai para o tribunal, você já é culpado, até que você prove que você não é. Então, por causa disso, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, certo, pessoal? Além de todas essas coisas, a gente teve que o nível socioeconômico do Brasil, né, dos anos 80 para cá, melhorou bastante. E por causa disso, a demanda por odontologia aumentou. Então, o pessoal que antigamente não teria acesso, porque realmente os dentistas cobravam muito caro e eles eram muito poucos, o pessoal não tinha com quem se tratar. E foi gerada uma nova demanda. Então, gerou-se essa demanda por mais dentistas. Com essa demanda gerada, começou a pipocar um monte de faculdade de odontologia, e hoje nós somos o país do mundo que tem o maior número de dentistas por pessoa. Então, começou um crescimento desenfreado do número de dentistas. Agora a gente tem um montão de dentistas e, obviamente, com a massificação desse serviço de saúde, você aumentou a impessoalidade do tratamento e o paciente não tem mais aquela confiança que ele tinha no dentista. Antigamente, como ele tratava com aquele dentista a vida inteira e era o dentista que fazia tudo, ele tinha uma relação de amizade um pouco maior com o dentista, que hoje, se ele não for com a sua cara, ele atravessa a rua, ele está em outro consultório e vai se tratar com outro dentista. Isso é o que a gente chama da impessoalidade. Não tem mais essa relação de carinho, digamos assim, entre o paciente e o dentista, que era mais forte antigamente. Então, por causa disso também os serviços podem ser precarizados. Então, o paciente, no fim das contas, não importa o tanto de diferenciais que você tenha, para uma parcela grande de pacientes, o preço vai falar mais alto no final. Então, se o seu tratamento é R$1.000 e o cara do outro lado da rua fez um orçamento de R$900, o cara vai lá. E, obviamente, para você reduzir os seus custos, muitas vezes você tem que recorrer a materiais de menor qualidade, ou você tem que reservar menos tempo na sua agenda. Então, o tratamento que você fazia em 1 hora, você vai tentar fazer em 40 minutos, para você ganhar mais tempo, poder atender mais pacientes e, com isso, fechar as contas ali do consultório. E a gente sabe que você reduzir o tempo, reduzir a qualidade dos materiais, pode chegar... Não estou falando que vocês fazem isso, estou falando assim, a classe odontológica tem gente que tem as diversas estratégias de como combater a concorrência. Para uma parcela considerável dos dentistas, você diminuir o preço e diminuir o tempo de atendimento vai ser o atrativo para que os pacientes venham na sua clínica e se atendam. E, obviamente, quando você reduz a qualidade e reduz o tempo clínico, você está sujeito a um maior número de falhas, e por estar sujeito a um maior número de falhas, você acaba tendo mais processos contra você. Então, fazendo um resumo de tudo que eu falei, por que aumentou o número de processos contra o dentista? Aumento da demanda gerando impessoalidade. Então, para a gente fazer um paralelo, você vai comprar uma televisão. Você pode comprar essa televisão na lojinha do seu Mário, lá do bairro, que você conhece desde pequeno, sempre frequentou, foi com a sua mãe, com seu pai. Você pode ir no Carrefour comprar essa TV. Você chegou em casa e a sua TV não está funcionando. Se você tiver comprado no Carrefour, que você não tem vínculo com ninguém, que você não conhece ninguém, você vai chegar lá esbravejando, já falando: essa TV aqui que vocês me venderam, como é que pode? Tá com defeito, não sei o que, não funciona, vocês podem trocar isso já, senão eu vou botar vocês na justiça. Você não vai ter essa postura, não teria essa postura com o seu Mário do bairro. Você ia chegar na loja dele, que você conhece, é amigo dos filhos dele, é amigo conhece a esposa dele, conhece a família dele inteira. Você chega lá no seu Mário e você fala: pô, seu Mário, a TV aqui não tá funcionando, não dá pra gente, troca aí, eu sei que é complicado para você, eu até entro com um pouquinho de dinheiro aí na troca, eu sei que tá complicado para todo mundo. Você não vai chegar no seu Mário esbravejando e bravo, que nem você chegaria no Carrefour, uma grande loja que você não conhece ninguém. E na odontologia é a mesma coisa. Quando o paciente conhece o dentista desde sempre, o dentista atende todo mundo conhece aquela pessoa...
para você ver se a razão é do paciente ou se a razão é do dentista, é ver o planejamento desse cara. Ver se ele realmente pensou no que ele estava fazendo, se ele sabia o que ele ia fazer, se ele estava embasado por técnicas consolidadas na literatura. Então, o perito judicial, o pessoal fala, vai para odonto legal quem não sabe nada de odonto, que aí não precisa botar a mão na massa. É o contrário, pessoal. Quem trabalha como perito tem que ser especialista, entre aspas, de todas as áreas, porque vai cair perícia de todo tipo na sua mão. E contando implantodontia, então você tem que ter noções grandes de implantodontia para você fazer uma perícia num paciente que fez implante, você tem que ter noções de endo, se for um paciente que fez canal, você tem que ter noções de periodontia, se for um paciente, às vezes, que fez uma gengivoplastia que não ficou legal e ele processou o dentista. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Você aí que quer ser perito judicial, você tem que ter uma noção grande de tudo da odontologia. E hoje eu vou trazer um pouquinho aqui para a gente essa parte do planejamento em implantodontia. Então, uma coisa que quem estuda aí implante, com certeza já ouviu em algum ponto da vida aí estudantil, é o tal do planejamento reverso. O que é o planejamento reverso, pessoal? Planejamento reverso por quê? Porque você começa planejando ele do final. Qual que é o resultado final que eu quero? Eu quero uma coroa que vai ficar ali, ou um conjunto de coroas, que vão ficar ali no meu paciente para ele ter uma função e uma estética. Então, tanto para ele conseguir comer, quanto para ele sorrir e conviver com as outras pessoas de uma maneira que seja agradável. Então, não é porque, assim, muito do que acontece de erro, principalmente, são em clínicas que uma pessoa faz a cirurgia e outra pessoa faz a prótese. O cara da cirurgia, ele só quer saber se tem espaço ali para ele botar o parafuso dele. Às vezes nem tem espaço protético direito para a coroa, e o cara só quer ganhar o dinheiro dele, vai lá, faz a cirurgia, e aí o protesista que se vire para colocar a coroa depois naquele lugar. Isso não foi um planejamento reverso. Ele primeiro colocou o implante, o parafuso do implante, para depois pensar no que vai acontecer em cima daquilo depois. Quando o certo é primeiro você ver onde vai ficar a coroa, para depois você pensar onde vai o seu parafuso. Por isso que é um planejamento reverso. Você vai de trás para frente, planejando como vai ser o seu tratamento. Isso é primordial para você que quer ser implantodontista. Não é porque tem espaço para você colocar o implante que você já vai sair colocando o parafuso ali e já vai resolver o problema do paciente de uma vez, certo? Então, como você faz esse planejamento reverso? Primeira coisa que você tem que fazer é anamnese, exame físico, intra e extra bucal. O que você quer perceber com esse tipo de coisa? A saúde geral do seu paciente. Então, se ele tem diabetes, se ele tem um problema cardíaco, se ele tem histórico de uso de bifosfonato, quem aí é da liga de implante, acredito que já tem ouvido falar aí que tem essa questão de ser contraindicado o implante para quem fez tratamento com bifosfonato, a gente vai falar disso mais para frente. Você tem que ver a saúde periodontal do seu paciente, você tem que ver a higiene oral dele, como é que tá, porque você tem que pensar assim, se um paciente está perdendo dente por causa de periodontite, você acha que esse paciente, se você não fizer nada, só arrancar o dente e colocar o implante, ele vai se conscientizar de que ele tem que cuidar daquele implante, que vai ser muito mais facilmente perdido do que o dente dele, por periimplantite, por exemplo? Não. Então você tem que ver como está, se tem uma periodontite ativa, limpar essa periodontite, tem que dar para o paciente aí as diretrizes de como que ele mantém essa higiene, porque o paciente tem que estar ciente dessas coisas. E você também vê como está a situação das papilas dele, para você ter um perfil de emergência mais bonito, para você conseguir dar a estética para o seu paciente que você quer. É importante que você monte em articulador. Eu sei que é chato, eu odeio montar em articulador, mas é importante, pelo menos você colocar lá na charneirinha para você ver como é a mordida desse paciente, como se fosse em qualquer prótese. O ideal é você montar todos os seus pacientes em articulador. Eu sei que na vida real isso é pedir demais, porque tem pacientes que realmente é só um unitário, a mordida do cara está super equilibrada, para que eu vou montar esse cara em articulador? Tudo bem, faz só uma charneirinha ali mesmo, só para você ter o registro da mordida desse paciente, mas não deixe de documentar esse tipo de coisa, pessoal. Muitas vezes, eu falo por experiência própria, quando você vai para um paciente que você fala, esse paciente aqui é tranquilo, não preciso nem esquentar. Esses são os pacientes que você vai abrir e vai encontrar ali uma espícula óssea, uma janela óssea que você não conseguiu ver na tomografia, que não estava dentro do seu planejamento, e é isso, está com o paciente aberto ali na frente. O que você vai fazer? Então, negligenciar esse tipo de coisa, pessoal, não é legal.
Por mais que um caso pareça a coisa mais simples do mundo, um unitário retinho, tem espaço, tem tudo, você não sabe, nunca se sabe o dia de amanhã. Esse cara pode ter alguma coisa, ele pode ter uma alergia que ele não sabia e responder mal na cirurgia. Seja cauteloso. Quanto mais você estiver preparado, menos problema você vai ter, mais previsível vai ser o seu tratamento. A relação do espaço edênquilo com os tecidos adjacentes. Então, você analisa ali o espaço protético, vê se tem espaço para coroa. Se não tiver espaço para coroa, você tem que dar um jeito de criar esse espaço. Então, é aquele negócio, né, se você vai ter que fazer slice nas coroas do lado, ou se você vai fazer uma ortodontia prévia para afastar os dentes e gerar espaço para você colocar o seu implante, a sua coroa. E os exames de imagem, né, muito importantes. Então, pelo menos, pessoal, não existe cirurgia de implante que você não tenha, no mínimo, uma panorâmica. O ideal é você ter tomografia para todo mundo, mas pelo menos uma panorâmica e uma periapical dos locais que você elegeu para colocar os seus implantes. Isso é muito importante, pessoal. Sem isso, você está realmente fazendo uma cirurgia cega. Você está rolando dados com a sorte. É aquela coisa, eu faço cirurgia minha vida inteira, não preciso disso para nada. Tudo bem, a margem de erro realmente é uns 4, 5%. Mas aquele cara que der errado de processar, você pode ter certeza que é o único paciente que você vai lembrar o ano inteiro que você atendeu foi esse que deu problema e te processou. Então não custa nada. O paciente que está indo para uma cirurgia de implante não é 150, 200 reais a mais de uma panorâmica e de uma tomo que vai tirar ele do seu consultório. Você fica com a consciência tranquila. Você vai perder 2, 3, 4 pacientes que não vão pagar porque o Zezinho da esquina está fazendo por 100 reais a menos. Tudo bem. Esse dinheiro não vale a sua dor de cabeça, pessoal. Isso aí vai dar problema um dia. Você está realmente rolando dados com a sorte, fazendo esse tipo de coisa. Uma hora pode ser que você role o dado errado ali e isso traga um problema para você, que nem trouxe para outra dentista aí que vocês viram, que teve que pagar uma indenização ali de 25 mil para o paciente, além de pagar todas as custas lá da remoção do implante que estava errado e tudo mais. Então, a gente tem os riscos que a gente tem que observar quando a gente estiver fazendo os nossos tratamentos, que a gente vai falar um a um daqui para frente. E você não observar esses riscos pode levar a um insucesso, e por ter levado a um insucesso, pode levar a um processo contra o cirurgião dentista. Então, você que pretende ser clínico e está assistindo essa aula, os próximos slides você tem que olhar o que você tem que fazer no seu planejamento. E você que está querendo ser perito judicial, você tem que saber o que o dentista deveria ter pensado e quando estiver fazendo a sua perícia, olhar no prontuário se o dentista pensou nesse tipo de coisa. Se ele não pensou nesse tipo de coisa, ele já houve algum tipo de negligência para com o paciente que você tem que relatar no seu laudo. Então, os slides vão estar assim, eu vou deixar do lado direito, do lado esquerdo, né, da tela, a situação e o que deve ser feito, e do lado marrom, o que o clínico tem que fazer para se proteger e o que o perito tem que ver se o clínico fez ou não, certo? Então, a gente tem dois tipos de risco. A gente tem riscos relativos ao paciente e relativos à técnica. Então, os relativos ao paciente são coisas do próprio paciente. Se ele tem se ele é fumante, se ele tem bruxismo, apertamento, se ele rói unha, tem alguma dessas parafunções. A idade do paciente é importante. O tipo de osso que você vai trabalhar é importante. Se o paciente sofreu radioterapia, se o paciente é diabético, se ele tem histórico de periodontite ou de gengivite ou de qualquer outra doença aí do periodonto. E se ele teve uma terapia anterior com bifosfonatos também é muito importante de você saber. Relativos à técnica utilizada, então o posicionamento e a angulação dos seus implantes é muito importante, por isso que eu falo da importância de você ter panorâmica, de você ter tomografia, para você conseguir dar uma previsibilidade maior para a sua cirurgia. Você fazer o preparo sem a correta irrigação é um risco bem grande também. E você ter o cuidado na hora de orientar o seu paciente sobre os cuidados pós-operatórios. Não adianta nada você ter feito tudo lindo, fez a melhor anamnese do mundo, descobriu tudo que o paciente tem, adequou ele inteiro, fez tudo que tinha que fazer antes, e aí você não orientou ele do pós-operatório, o paciente foi lá, mordeu, explanou o parafuso e o tratamento deu errado, esse paciente vai para a justiça e você está processado, certo?
Então, a primeira coisa aí, vamos na ordem, né, que eu falei ali, é o tabagismo. O tabagismo aí, segundo o IBGE, 12% da população, 1 a cada 8 adultos fuma. E ele é um risco na implantodontia, porque ele leva a uma vasoconstrição marginal. Então, quem aí já estuda um pouquinho sabe que um dos efeitos principais do cigarro é justamente essa coisa da vasoconstrição marginal. Então, o processo inflamatório vai ficar pobre, porque a gente depende muito do sangue. Toda a cascata nossa de inflamação, que é o que vai gerar essa regeneração óssea, depende do nosso sangue. Com esses vasos comprimidos, não vai ter esse processo inflamatório tão grande e a ossa-integração vai ficar prejudicada. Então, aquela integração do implante no osso em volta, no fumante, ela é um pouco mais complicada. Além disso, a fumaça do cigarro também deixa a mucosa do paciente toda lesada e o índice de placa aumenta. E com isso, obviamente, o risco de doença periodontal aumenta. Por isso que o paciente que é tabagista, ele tem esse tipo de problema, digamos assim. O que você, clínico, pode fazer? O ideal é você convencer o seu paciente a parar de fumar, mas a gente sabe que o cigarro gera dependência e tudo mais, então é muito difícil de você convencer um paciente a parar de fumar de vez. Então, o que você consegue negociar com ele? Que ele fique sem fumar pelo menos na semana da cirurgia e nas 6, 8 semanas depois, que é o período crítico da osso-integração. Se ele conseguir ficar essas 8 semanas aí sem fumar, ele já aumenta muito a chance dele melhorar o tratamento dele. Então, você entrega um termo para ele assinar, falando, ó, o paciente está ciente de que por ele ser tabagista, ele tem um risco maior de falha, ele está se comprometendo a fumar menos para aumentar o risco, para aumentar o sucesso dele, a taxa de sucesso dele, e se ele não cumprir com o que ele fez aqui, eu avisei para ele que poderia dar errado. Então, pronto, olha como é fácil de você se proteger de uma coisa dessas. Dá esse termo para o paciente, ele assina e pronto. Se o paciente vier te processar que o tratamento dele deu errado e vier falar, não, mas ele nem me explicou que porque eu fumo o meu tratamento podia dar errado. Você tem ali o documento assinado por ele, que ele foi esclarecido e que ele sabia que aquilo podia acontecer e mesmo assim ele não seguiu as recomendações. Pronto, você está completamente protegido e nada vai acontecer com você. Ok? A gente tem a questão das parafunções. Então, se o paciente tem bruxismo, mordida cruzada, tem aquelas sobrecargas oclusais, ele vai ter um risco maior aí de quebrar a prótese, de explanar parafuso, do parafuso sair de posição, principalmente enquanto ele ainda não está osso integrado. Então, essa é a importância maior, pessoal, aí da sua anamnese, do seu exame clínico. Você tem que detectar se o paciente tem esses comportamentos. Então, muitas vezes o paciente não sabe, o paciente com bruxismo, às vezes ele não sabe. Você tem que ver, mas você não acorda com dor de cabeça de vez em quando? Seu dente está meio gasto aqui, né? Tem aqueles dentes que ficam mais retinhos, né? Do paciente que tem bruxismo, você percebe assim. Então, se ele tiver um cônjuge, pergunta para o cônjuge da pessoa, mas você não vê se essa pessoa fica rangendo o dente de noite, ou assim, presta um pouco mais de atenção nisso. Detectar esse tipo de coisa que às vezes nem o próprio paciente sabe que ele tem. Então, fazer esse correto diagnóstico e previamente à cirurgia, né, você ajusta, né, como evitar os problemas judiciais por causa de parafunções, você detecta esses problemas antes de fazer qualquer procedimento e você, assim, ele tem um problema de oclusão, faz ali os desgastes, ajusta a oclusão do paciente. Se ele tiver bruxismo, faz a plaquinha lá, miorrelaxante para ele dormir, melhora a situação desse paciente e você faz tudo isso antes da sua cirurgia. Vai adequando esse paciente para ele ficar cada vez assim, o mais perfeito possível para chegar na sua cirurgia e ela ser cada vez mais previsível e você diminuir a chance do seu tratamento falhar no final. A idade do paciente é muito importante, então tem que pensar que um paciente muito jovem, o crânio ainda não está completamente formado. Então, assim, é completamente contraindicado que você faça implante em paciente menor de 21 anos, porque você vai colocar o implante ali com 16 anos, com 21 o crânio dele vai ter crescido e o implante vai ter o mesmo tamanho. Então, aquele implante vai realmente ser destacado do osso, porque o crânio cresceu e o implante que estava lá dentro não. Então, a literatura fala que assim, abaixo de 21 anos você não faz mesmo, faz com outra coisa, espera o paciente ficar com essa idade e faz o tratamento, embora
até os 25 é bom você ter cautela. Então, seguro mesmo para você fazer um implante é a partir dos 25 anos. Você fez um implante num paciente de 18 anos e ele perdeu o implante, cara, você não vai ganhar esse processo de jeito nenhum, porque o perito vai chegar lá e vai falar, a literatura inteira fala que para paciente menor de 21 anos o crânio pode crescer ainda e ele pode perder esse implante. Então, é complicado, você tem que ter isso em mente quando você faz o tratamento, que o perito ele vai ir atrás da literatura para ver se a conduta que você tomou faz sentido. No caso aqui, não tem como defender. A literatura inteira fala que paciente menor de 21 anos é dificílimo é muito alto a chance de dar errado, porque o crânio ainda pode continuar crescendo. E com pacientes idosos, né, você pede uns exames aí de densitometria, pede exame de sangue, pede, assim, a idade do paciente, quando o paciente é muito jovem, você tem a contraindicação, porque ele vai crescer ainda o rosto, e o paciente mais velho, como ele tem uma chance muito maior de ter osteoporose, de ter doença sistêmica, você tem que estar prevenido e pedir exames, mesmo que o paciente fale que está tudo bem com ele, chegou um paciente lá de 75, 80 anos no seu consultório, pede os exames, não custa nada, o paciente vai entender que é para a segurança dele, ele vai fazer, ele vai chegar no seu consultório com esses exames e você está protegido. Ele vai falar, mas o paciente aqui não me falou que tinha nada, mas o perito pode falar, o paciente tem 80 anos, você podia presumir que era prudente que você pedisse alguns exames. Então, por exemplo, aqui, né, a gente vê que já muda muito o perfil da mandíbula. O paciente mais jovem, o adulto jovem aqui na esquerda, você vê que ele tem um perfil quase reto da mandíbula. E à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa mandíbula vai indo mais para frente. E isso tem que ser levado em conta no seu planejamento também. Então, como esse ângulo está mais aberto, né, está bem mais obtuso, isso vai mudar o seu planejamento. Aquele implante que poderia ficar retinho, às vezes você vai ter que dar uma anguladinha para seguir aqui o perfil novo desse paciente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta no seu planejamento para diminuir o risco de falha futuro. O tipo ósseo também é importante, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto, né, lembrar dos ossos de tipo 1 a 4. Os ossos, eu coloquei aqui na imagem qual que é a média, então é uma coisa que você vai ter que analisar direito nas suas radiografias, mas normalmente, aqui embaixo a gente tem o osso tipo 1, né, aquele osso que tem a cortical gigantesca e só um pouquinho, né, de osso esponjoso dentro. Aqui a gente tem o tipo 3, tipo 2, tipo 4. O tipo 4 é aquele que é bem poroso, né, quase não tem cortical, e tem um osso esponjoso dentro bem fino, bem trabeculado. E então, assim, você saber o tipo de lugar que você vai fazer a cirurgia influencia no tipo de implante que você vai escolher. Então, o osso de tipo 1, tipo 2 são ossos mais duros. Então, você vai usar implante cilíndrico, que o implante cilíndrico ele tem um poder de corte maior. Na hora de você fazer a sua instalação, esse tipo de implante vai entrar muito mais fácil. Já nos ossos de tipo 3 e 4, você tem que fazer um implante cônico, porque o implante cônico ele compacta o osso ali em volta. Então, como o osso do tipo 3 e 4 é muito menos denso do que o osso de tipo 1 e 2, você não quer cortar ele muito. Você quer que ele condense em volta do seu implante para que ele tenha um sucesso maior. Então, aqui entra o conhecimento do clínico. Você estuda, vê quais são os diferentes tipos de implante do mercado. Eu acredito aí que depois a Liga vai dar para vocês umas aulas de tipos de implante e qual que é a recomendação de cada tipo de implante, como escolher o diâmetro, tamanho e tudo mais do implante. Você tem que saber fazer tudo isso, e um dos fatores que vai decidir qual que é o tipo de implante que você vai usar é o tipo de osso que você está trabalhando. Então, osso mais duro, você usa o cilíndrico, e osso menos denso, você usa aí os cônicos, ok, pessoal? Então, como você evita os problemas por causa do tipo ósseo do paciente, estuda anatomia, conheça como o que você espera encontrar em cada parte do corpo da pessoa, conheça as limitações de cada tipo de osso. Então, você trabalhar em tipo 2 e 3 costuma ser mais fácil. Osso do tipo 1, que é muito duro, você tem que tomar um certo cuidado, e osso do tipo 4, que é muito mole, você tem que tomar um outro tipo de cuidado. Ter isso em mente também, pessoal. Paciente que sofreu radioterapia, então o tecido irradiado, ele, por causa da alteração de circulação que tem
a angiogênese de um tecido irradiado, ela é muito complicada, ela é totalmente disfuncional, não é nada do que a gente espera. E como lembra que a gente falou lá no cigarro, que o sangue, um bom fluxo sanguíneo é vital para que o paciente tenha a osseointegração, a radioterapia é a mesma coisa. Ela está atuando em cima dos vasos sanguíneos, a cicatrização vai ser completamente bagunçada nesse paciente, e aí pode acontecer isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Aqui, ó. Pode gerar necrose dos tecidos, que a gente chama de osteoradionecrose, depois do ato cirúrgico, porque o paciente está com problemas e não consegue se formar na cicatrização, formar o osso de novo, e acaba dando essa osteoradionecrose, dá um problema seríssimo para o paciente. É bastante complicado você tratar paciente que teve osteoradionecrose ou qualquer tipo de necrose óssea aí, e ainda não tem um consenso muito claro de como você procede na terapia de implante com esse tipo de paciente oncológico, seja o paciente quimioterápico ou radioterápico. Você tem que tomar muito cuidado, a literatura ainda não tem um consenso, então você lê bem o que está acontecendo, vê quais são as últimas coisas que saíram aí na literatura, mantenha contato com o médico do paciente, veja quanto tempo ele está sendo tratado, qual foi a dose com que ele foi tratado, como o paciente foi respondendo ao tratamento. Você tem que ter um diálogo muito pesado com o médico desse paciente antes de prosseguir com a terapia de implantes, e ver mesmo se não é o caso de você fazer uma removível, de fazer um outro procedimento que tenha menos risco, porque a morbidade aqui é muito grande. A chance de dar errado é pequena, é 4%, 5%, pequena assim, pequena para mim, né? Para o paciente, ninguém quer você. Se fosse a sua mãe e ela tivesse 3%, 4% de chance de dar errado no tratamento com consequências sérias, você ia expor a sua mãe a esse tratamento? É sempre isso que você tem que pensar, né? Então, realmente pesquisar se não tem alguma terapia alternativa à implantodontia, no caso desses pacientes. Paciente com diabetes também tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque o paciente diabético descompensado, né, ele tem um risco de infecção muito maior. O sistema imunológico dele, por causa dessa glicemia gigantesca que ele tem no corpo, ele é mais pobre. E como você está fazendo um procedimento invasivo, por mais que você use tudo estéreo, você está com o soro estéreo, está fazendo tudo, está dando antibiótico, mas o paciente com diabetes, ele tem as defesas do corpo. Tudo que a gente faz, pessoal, de asepsia, de esterilizar tudo, é para que você faça com que o corpo do cara dê conta da infecção que invariavelmente vai acontecer. Se você ajudar e ele se infectar pouco, o corpo do cara vai conseguir acabar com qualquer infecção oportunista que possa ter acontecido por causa da sua cirurgia. Se você não usar as coisas estéreis, não seguir a biossegurança ali completamente, a carga de micro-organismos patogênicos que vai entrar no paciente é maior e pode ser que o corpo dele não dê conta. Como no caso do diabetes, a resposta imune dele já é prejudicada, você tem que tomar mais cuidado mesmo, porque você não tem como garantir que não vai entrar nenhum micro-organismo na cirurgia. Você pode tomar todos os cuidados do mundo, que aí, mesmo assim ainda pode acabar entrando alguma coisinha. Então, para evitar problemas judiciais e de insucesso no seu tratamento, você faz a anamnese. Se você suspeitar, porque muitas vezes o paciente não sabe que ele é diabético, então aquele negócio de perguntar se o tornozelo incha, se sente cansaço, se fica urinando o dia inteiro, tentar perceber essas coisas, né, do diabético, falar para ele, pô, não quer passar aqui e fazer um exame de glicemia e tudo mais, solicitar o exame de glicemia se você tiver suspeita, e tratar essa diabetes, deixar ele um diabético controlado antes de fazer a sua cirurgia. Então, por isso que a anamnese é importante, pessoal. O cara faz o tratamento ali 1-2 meses previamente e volta para fazer o implante depois que ele já está com tudo controlado, diminui muito o risco de insucesso desse paciente. Doença periodontal também é muito importante, né, pessoal? Porque a gente tem que pensar que
O dente, ele é mais resistente do que o implante. Por quê? Porque o dente, ele tem ligamento periodontal. O ligamento periodontal, ele é muito importante na defesa contra micro-organismos patogênicos. E o implante, ele não tem ligamento periodontal. Ele está integrado no osso, ele tem uma biocompatibilidade gigantesca, mas ele não é o dente, ele não tem ligamento periodontal. Então, a periimplantite, né, que seria o paralelo da periodontite, a periodontite acontece no dente, a periimplantite acontece no implante. O resultado final é praticamente o mesmo, que é a reabsorção óssea, né, por causa de patógenos anaeróbicos, mas por não ter o ligamento periodontal, a periimplantite acontece infinitamente mais rápido do que a periodontite. Então, se o paciente é negligente na hora de fazer a higiene oral dele e ele tem periodontite, se você só tirar o dente e colocar o implante, ele vai continuar com os mesmos hábitos, ele está com aquela infecção instalada, ele está fadado a perder o implante dele. Então, você como clínico, o que você vai fazer? Como você evita os problemas? Faz um exame clínico bem feito, percebe se esse paciente tem periodontite ou não, trata essa periodontite, ensina o paciente a escovar o dente certinho e a importância dele vir fazer manutenção, dele fazer raspagem no consultório a cada 6 meses, e faz ele assinar que ele está ciente de tudo isso, que ele vai ter que colaborar, senão o implante dele vai dar errado. O implante dele vai dar certo, se ele tem muito mais chance de dar certo, se ele seguir as recomendações, e que se ele não seguir, a chance de dar errado é muito maior. Então, tratar as doenças periodontais e ensinar o paciente a fazer a manutenção. Isso é muito importante também. E aí a gente tem os tais dos bifosfonatos lá, né? O que são os bifosfonatos? Bifosfonatos são medicamentos que diminuem a reabsorção óssea. Então, muitos médicos receitam os bifosfonatos aí para conter a osteoporose. A gente tem outros remédios hoje em dia que fazem a mesma coisa, mas o pessoal aí já receita alendronato faz 100 anos, então alguns clínicos aí, alguns médicos continuam receitando alendronato e outros bifosfonatos aí para tratar a osteoporose. Só que o problema é que ele tem algumas coisas aí que vão atrapalhar na neoformação óssea também. Então, quando você faz a cirurgia para colocar o implante, essa neoformação óssea pode dar errado. E aí vai necrosar o osso, a gente vai ter a osteonecrose, por causa do turnover ósseo, né? Depois vocês, se tiverem uma aula sobre bifosfonatos, aí, se tiverem interesse de toda a farmacocinética dele aí. Mas, enfim, o que acontece é que tem esse tal do turnover ósseo. Com o turnover, a osteoformação lá, os osteoblastos vão ter uma atuação completamente desenfreada, e com isso o osso que vai formar ali não vai ser um osso viável, não vai ter a correta nutrição, aqueles canais que se formam para vir os vasinhos, né, que vão nutrir com sangue esse osso, não vão se formar, esse osso não vai receber a nutrição sanguínea correta, ele vai necrosar e vai não só perder o implante, como gerar aí muitos problemas para o seu paciente. Ainda também não tem um consenso claro de quanto tempo depois que o paciente parou de tomar bifosfonato que já é seguro dele fazer a cirurgia. O pessoal fala, 5 anos depois, não sei o quê. Mas, sabe, pode acontecer. Tem muito trabalho aí mostrando que o cara esperou 8, 10 anos e teve problema com bifosfonato. Então, a literatura ainda não tem um consenso muito claro de quando é seguro. Mesma coisa, você acompanha com o médico, vê se não é possível fazer uma fixa, fazer uma removível, algum outro tratamento que não seja por via implante. Ficar muito esperto com esse paciente que foi tratado com bifosfonato. Principalmente mulheres, né? Porque as mulheres têm um índice maior de osteoporose depois da menopausa. Então, uma mulher aí na casa dos seus 50, 60 anos é o grupo que você mais tem chance de encontrar que teve terapia aí com bifosfonato. Então, fica bem esperto nisso também. Às vezes a pessoa nem lembra que tratou, já faz o tratamento há um tempão. Hoje em dia os médicos, assim, frisam bastante, não faz, se você for fazer implante, tem que falar que você tratou com isso, não sei o quê, mas às vezes o paciente esquece, sabe? Você tem que ter isso em mente. Tem que suspeitar de algumas coisas aí na sua vida clínica, ok? Aí a gente vai pro planejamento aqui, né? Após
posição e angulação dos implantes. Agora a gente sai um pouco das coisas que tem a ver com o paciente, mais das coisas que tem a ver com a sua técnica. Então, pessoal, ó, você posicionou esse implante aqui. Você acha que esse implante posicionado aqui vai gerar uma coroa esteticamente satisfatória? Você acha que o dentista que colocou essa coroa aqui, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que às vezes ele tivesse um planejamento e aí ele, na hora, quando ele viu que o osso não estava exatamente correto e tentou fazer aqui e aqui não deu certo mesmo, mas meu palpite quando eu olho um negócio desse, eu chuto que a chance maior do que aconteceu foi que o clínico não se planejou para fazer direito essa cirurgia. Ele falou, tá tranquilo, abriu ali na hora, sem, no máximo, uma panorâmica, nem pensou direito no perfil de emergência que ele ia ter depois, não fez o planejamento reverso, não pensou que vai ter que ter uma coroa aqui, ele só viu, tem espaço para eu botar o implante, boto o implante aqui, depois eu vejo o que eu faço. E depois eu vejo o que eu faço foi o grande problema aqui. A coroa nunca vai encaixar de uma forma esteticamente, funcionalmente aí, adequada no implante que está posicionado aqui. E às vezes é uma coisa que não é tão óbvia assim, pessoal. Se você bate o olho aqui numa radiografia dessa, você pensa, pô, o implante está retinho, o implante está bem no meio do espaço, ele tem um espacinho aqui legal, né? Não sei se vocês já tiveram aula sobre isso, mas você tem uma distância mínima aí, né? Entre dente e implante, entre implante e dente. Então, a distância entre um implante e outro é de pelo menos 1 milímetro de osso ali no meio, e a distância entre osso e dente tem que ser de 1,5 milímetro. Então, como você faz o cálculo? Vamos supor, você tem o dente aqui e você tem o implante que vai ficar no meio. Como o implante tem um diâmetro aí normalmente de 4 milímetros, você tem que pensar que para você deixar 1 milímetro para lá e 1 milímetro para cá de dente, o seu implante tem 4, você tem que ter um espaço de 6, pelo menos, certo? Para você colocar ali no meio e você ter 2 centímetros para um lado de implante, mais um do osso que tem que sobrar, e 2 milímetros do outro lado, e mais 1 milímetro ali para ter osso entre o outro dente. Então, a distância que você tem que ter entre 2 dentes óssea para você colocar um implante é de no mínimo 6 milímetros, e a gente recomenda que seja 7, né? Porque você tem que ter uma certa margem ali, né? Porque você não é um robô que vai acertar perfeitamente. Então você tem que ter aí um pouquinho de margem para trabalhar. Então aí, se vocês forem olhar por aí, vocês vão ver bastante esse negócio aí de distância mínima de 7 milímetros, e se for a distância entre um implante e o outro, justamente por aquela coisa de não ter o ligamento periodontal, você não pode deixar os implantes tão perto um do outro. Os implantes ficam idealmente a 2 milímetros um do outro, e não a 1 milímetro, que nem o dente. Porque como ele não tem o ligamento periodontal, ele precisa ter um osso um pouco maior para ter a correta nutrição ali. Certo? Então aqui, num primeiro momento, parece que está tudo certo, está tudo ok, mas o longo eixo do dente é aqui. Como ele colocou isso aqui, quando você for instalar essa coroa não vai encaixar muito bem nesse implante aqui. A distribuição das cargas não vai ficar boa. Então, se você pensar que a coroa vai ficar mais ou menos aqui, né, nesse sentido, você tem que pensar aqui, porque ela vai seguir mais ou menos o desenho dessa aqui, né? Ela não vai encaixar direito nesse implante. Esse implante ele estaria muito melhor se ele tivesse posicionado assim. Se esse implante tivesse posicionado aqui, ia ser muito mais fácil de você fazer a reabilitação aqui depois. Como foi colocado aqui reto, a pessoa não fez o planejamento reverso de como ela ia colocar a coroa depois, esse tratamento aqui tem um risco infinitamente maior de dar errado. Aqui o que a gente tem? Ficou muito perto o implante aqui da raiz do dente, já está tendo uma reabsorção óssea aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Então, já está tendo a reabsorção óssea. Opa. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Então, a pessoa que não se planejou, provavelmente colocou o implante ali na hora, precisava colocar 3 implantes, o paciente pagou por 3 implantes e teve que dar um jeito de tentar encaixar, ficou aqui pertinho, esse dente vai ser perdido e esse implante vai ser perdido. Condenou as duas coisas. E aqui também, tem um espaço bem curtinho entre um implante e outro.
Então a gente já não espera um sucesso tão grande aqui. A chance desses implantes reabsorver esse osso inteiro aqui e eles serem perdidos também é muito grande. Ok? A correta irrigação, pessoal, isso é muito importante, porque se você não irriga o osso durante a perfuração, muita gente às vezes dá uma engasgadinha lá no soro e fala, já tô aqui, já fiz 4 implantes, não vou parar agora, é só mais uma perfuração. Numa dessas, o osso esquenta, porque a irrigação tá lá para evitar que o osso esquente, porque o osso, quando ele esquenta, ele queima, entre aspas, e ele vai formar uma ferida. E na cicatrização dessa ferida não vai formar osso, vai formar uma fibrose. Então você vai colocar o dente, o implante, num espaço que não vai osso integrar, ele vai fibro integrar. Porque em vez da formação ali naquele espaço ser de osso, ela vai ser de fibrose. E esse implante ele vai estar ali só encaixado. Cedo ou tarde ele vai ser perdido. Então você tem que prestar muita atenção aí na irrigação por causa disso. Se você queimar aquele osso, na hora da cicatrização vai formar fibrose e não vai osso integrar o seu implante. Então você aí, perito, tem que prestar atenção em tudo isso na documentação. O paciente falou que sentiu cheiro de queimado durante a cirurgia. Aí você vai atrás e vê que a mangueira do clínico lá que ele usou para fazer a cirurgia está dando uma engasgada. E provavelmente não estava irrigando direito. Então, assim, tudo isso você tem que fazer essa pequena investigação também, supor algumas coisas lógicas para ver como você vai seguir na hora de fazer o seu laudo. E também a falta de cuidado, né, e de orientação para o paciente sobre os cuidados pós-operatórios. Então, pessoal, muita gente falha nisso aqui, faz tudo certinho, fez um correto planejamento, fez tudo certinho, pediu tomografia, fez a guia cirúrgica, fez tudo que podia para evitar ao máximo que desse problema. Então, mesma coisa, outra coisa importante, pessoal, guia cirúrgica lá, deixa eu até voltar para comentar um pouco disso. Essa parte do correto posicionamento dos implantes, se você faz uma guia cirúrgica para te ajudar a colocar onde vai ser o seu implante, você também ajuda muito. O pessoal fala, pô, vou perder meu tempo, vou mandar para protético para fazer guia cirúrgica. Faça, se for um caso um pouquinho mais complicado, ou se você estiver aí no começo e não tem tanta segurança, eu vou pedir para eles, vale a pena. Nem que você pague do seu bolso ali, R$50, você vai ganhar R$500 na cirurgia no começo aí. Pagou R$50 para fazer uma guia cirúrgica, vale a pena. Certo? Eu vou lá, você se protege. Se der um problema judicial qualquer, o perito vai ver que, pô, ele se preocupou em ter uma guia cirúrgica, ele se preocupou em fazer uma tomografia. Esse cara não errou porque ele estava mal preparado, ele errou às vezes porque, assim, realmente o clínico nem sempre condiz com os exames. Agora, se você não tinha nada, não tem radiografia, não tem guia cirúrgica, não tem nada, o perito vai falar, pô, esse cara abriu, ele fez cirurgia às cegas, ele não fez nada, ele não se preparou para essa cirurgia. Então tenha todas essas coisas, pessoal, seja bastante cuidadoso aí com o seu planejamento. E aí é o que eu falei lá, não adianta nada você fazer tudo isso e você não ter as orientações. Instrua o seu paciente, dê uma folhinha para ele ali com tudo que ele tem que fazer de cuidados pós-operatórios, para que esse paciente não venha a ter riscos no futuro por causa de condutas que ele não é obrigado a saber. Você chegar no tribunal e falar, pô, mas tem umas coisas aí que são óbvias. Não tem isso de óbvio. O profissional é você, o paciente não tem obrigação nenhuma de saber o que é certo e o que é errado, por mais óbvio que possa parecer. Você tem que instruir ele direitinho e ele tem que assinar que ele foi instruído e que ele entendeu. Então, não adianta você fazer uma explicação super técnica para o paciente, numa linguagem que ele não vai entender. O juiz vai considerar que você enrolou o paciente falando uma linguagem que ele não ia entender, e por causa disso a sua orientação não valeu de nada. Então é isso, pessoal, você tem que orientar o seu paciente de uma forma correta e clara, e você tem que ter uma prova ali assinada de que ele foi corretamente instruído. Então, quais são, vamos resumir um pouquinho aqui, né, a importância do planejamento, os deveres do clínico: manter o prontuário sempre atualizado, completo, com os procedimentos realizados, exames de imagem, tudo, conta toda a história do que foi aquele paciente lá para vocês, instrua o seu paciente sobre todos os riscos desde o começo. Então, antes da cirurgia, você já fala para o paciente, paciente, você tem esse fator de risco,
a gente vai ter que tomar esses cuidados, e se você não fizer esse tipo de colaboração, vai dar errado e faz ele assinar. Então, tenha essa proteção também e domine as técnicas que você está utilizando, pessoal. Eu nunca fiz um enxerto, eu vou treinar nesse paciente. Não, pessoal, faça um curso, faça um treinamento, faça com outros colegas que já têm mais experiência. Nunca se aventure a fazer um negócio assim sozinho, porque isso vai dar errado. E deveres do perito, né? Porque essa aula aí muita gente aí quer ser clínico de implantodontia, muita gente aí quer ser perito, né? Então, os peritos têm que correr atrás da documentação do dentista. Então, todos aqueles prontuários para você ver. Se o cara não tiver um prontuário atualizado, ele já tem pontos contra ele. Então, você tem que ficar esperto quanto a isso. Já pega. Quando você for fazer a sua perícia, conversa com o paciente e com o dentista para ver o quão esclarecido esse paciente estava. E tenha cautela, né? Porque, obviamente, no processo, o paciente vai puxar a sardinha pro lado dele e o dentista vai puxar a sardinha pro lado dele também. Então, você fica esperto, mas você tem que ter esse diálogo com os dois para saber mais ou menos remontar a história do que aconteceu durante todo esse tratamento. E você tem que ter um conhecimento aí necessário sobre a especialidade que você está periciando. Então, por exemplo, você não sabe nada de implante, procure se conhecer alguma coisa para você ter um fundamento para realizar a sua perícia. Dê uma estudada antes. Procure, por exemplo, você viu essa aula de hoje, você já sabe algumas coisas que você tem que olhar para ver se o clínico fez ou não, realizou aquelas condutas lá de proteção do paciente na hora de fazer o tratamento. E com isso, você diz se o tratamento deu certo ou não. Então, esteja sempre estudado, esteja sempre em dia com a literatura daquilo que você está fazendo perícia. Certo? Então, agora a gente vai falar um pouco de prontuário. Fica aqui para vocês, pessoal, se vocês quiserem dar uma pausa. Eu estou lendo o chat aqui. Vocês preferem dar uns 10 aí de intervalo e a gente termina? O resto da aula acho que tem mais uns 30, 40 minutos. Se vocês quiserem dar 10 minutos, ou vocês acham que pode seguir? Podem responder aí no chat. Vai direto. Vai direto, pode seguir, beleza. Então, vocês estão falando que pode seguir, então vamos aí num tiro só. O que tem que ter no seu prontuário odontológico? Isso aqui não é nem voltado para implantodontia propriamente, é voltado para todo mundo, para todos os dentistas em qualquer ponto aí da sua vida, então, e consequentemente também para a implantodontia. Então, pessoal, o Ricardo Henrique aí, que eu gosto de citar bastante, ele fala que o prontuário odontológico tem que ser composto por ficha clínica, anamnese, plano de tratamento, receitas, atestados, exames dos mais diversos e as orientações aí pós-operatórias. E o CFO diz também que os exames complementares todos têm que constar do prontuário do paciente. Então, pessoal, na ficha clínica é aquilo que tem que ter a sua identificação profissional. Então, tem que ter o seu nome, a profissão cirurgião dentista, o número de inscrição do CRO, tudo isso tem que estar na ficha clínica do paciente. Por quem ele está sendo atendido, você tem que estar identificado na ficha clínica ali do paciente. E a identificação do paciente, então RG, CPF, nome, estado civil, sexo, aquele cabeçalho todo, né, que quando vocês que estão tendo clínica na faculdade, com certeza o paciente de vocês tem que preencher aí antes da anamnese os dados dele. E quando for um menor de 18 anos ou incapaz, ou que esteja sob tutela, você tem que ter os dados relativos também ao responsável legal. Então aqui, pessoal, eu estou dando a sugestão de modelo de prontuário que o Conselho Regional, né, o CRO de São Paulo traz. Essa aula, pessoal, ela vai estar, os slides dessa aula vão estar num drive, que eu vou passar o link depois. Se alguém quiser esses slides, por qualquer motivo, não tem nenhum tipo de informação confidencial e nem nada do tipo, eles vão estar para vocês aí disponíveis depois, e eu vou deixar lá também o link para vocês pegarem o modelo de prontuário que o CRO deixa para a gente, que é um modelo aí que vai te dar toda a segurança jurídica que você precisa. Então aqui é aquela coisa, né? Vai ter a sua identificação aqui em cima, as informações do paciente e as informações do responsável quando for o caso, ok?
Aí você tem aquela anamnese, né, que é o conjunto das informações e da história clínica do paciente até o exame, que tem que constar a queixa principal e todo o histórico de doenças atuais ou passadas que aquele paciente teve. Então, lá você registra tudo. Lembra aquilo que a gente falou de diabetes, que pode ser importante, tabagismo, que pode ser importante, se o paciente foi tratado com alguns medicamentos no passado, bifosfonato e tudo mais, tudo isso tem que estar anotado na sua ficha clínica. Se você for processado e o perito pegar o seu prontuário e o prontuário tiver com a anamnese bem feitinha, ele já vai saber que você teve esse cuidado de saber do paciente, que você provavelmente levou aquilo em consideração quando fez o seu tratamento. Se o paciente é diabético descompensado e isso não está na sua ficha clínica, ele já vai falar, pô, esse cara foi negligente de não ter percebido que o paciente é diabético descompensado. Então, novamente aqui, né, um exemplo de ficha de tratamento que tem que ter, de anamnese. Então, aquelas perguntas, né, se tem alergia, foi operado, se está em tratamento médico atual, faz uso de alguma medicação. Vocês aí, quem já estiver fazendo clínica na faculdade, com certeza já preencheu bastante anamnese aí. Não, eu sei que é um saco ficar preenchendo anamnese, ficar perguntando tudo para o paciente, mas não negligenciem essa parte, pessoal, principalmente no tratamento de implante, que se der errado, normalmente assim, dá muito errado, é caro e é chato e demorado para o paciente resolver o problema, e por causa disso, a chance dele processar o dentista se der errado é maior. Então, fiquem espertos com isso aí. O que deve constar, né, no exame clínico também? Você tem que fazer o extra e o intraoral. Então é aquela coisa do odontograma. Todos vocês já devem ter feito algum odontograma na vida aí também, que já foi mais para clínica aí, que você vai anotar como estava a situação geral da boca do paciente ali durante o tratamento. Então, no exame físico, né, o geral, extraoral, intraoral, então é aqui que você anota se você encontrou periodontite, se o paciente tem uma simetria facial, se o paciente tem crepitação, estalo ou DTM, qualquer coisa do tipo. Aqui você descreve dente a dente se você encontrou alguma coisa que você acha que é relevante de colocar. Então, teve periodontite no 16, no 17, teve sangramento no 22, no 23, enfim, você vai preenchendo aqui na sua ficha também. E você faz aquele odontograma, né, com os desenhinhos que você vai pintando, os dentes ausentes, os que restaurados, os dentes que estão com cariativa, tudo isso você vai colocando preenchendo o seu odontograma. Aí você tem o plano de tratamento, que o paciente vai ter que ser esclarecido sobre tudo que vai acontecer. Não adianta você contar meia história para o paciente ou contar por cima. O paciente vai ter que falar, por exemplo, não adianta você falar, você vai fazer a cirurgia e depois a gente vai tirar os pontos e vai colocar uma coroa em cima. Não, você tem que falar para ele, a gente vai fazer todo um preparo, a gente vai arrumar sua boca antes de colocar o implante, a gente vai colocar o implante, esse implante vai ter que cicatrizar por um tempo. Por causa dessa cicatrização, você vai ficar com uma coroa provisória, essa coroa provisória pode cair, se cair você vem aqui, a gente cola de volta. Depois que o seu osso e as suas gengivas já estiverem completamente regenerados, você vem, a gente vai fazer uma coroa definitiva. Aí sim, essa coroa definitiva é uma coroa que vai durar mais tempo. Nessa primeira etapa você tem que ter esse cuidado, na segunda etapa você tem que ter aquele cuidado. Então, esclarecer mesmo o paciente e dar a guia para ele assinar de que ele recebeu orientação de como ia ser todo o tratamento dele, certo? Então, o plano de tratamento, pessoal, o paciente também tem que ter mais de uma opção. E aqui é importante, nunca existe uma opção só. O cara está com um espaço edêntulo ali, ele pode fazer uma removível, ele pode fazer uma ponte fixa de 3 elementos, ou ele pode fazer um implante. Só aqui a gente já pensou em 3 opções de tratamento. E você é obrigado a dar para o paciente, mesmo que você não faça, por exemplo, eu odeio fazer removível, eu detesto fazer removível. Então mas eu esclareço para o paciente que isso é uma opção de tratamento. Então não é assim, não faço isso, não vou falar para o paciente que existe. Isso vai contar contra você no tribunal. Você tem que falar para o paciente, e se ele optar por aquele tratamento, você encaminha ele para um clínico que faça esse tipo de tratamento. Então, assim, não significa que você também não possa dar sua opinião pessoal para o paciente. Você fala para ele, você tem essas opções, mas eu acredito que no seu caso,
o implante vai ser melhor, porque a removível ela é muito desconfortável, ela pode te machucar, a prótese fixa vai ter que desgastar muito os seus 2 dentes do lado, o implante ele tem os seus riscos também, mas eu acho que no conjunto da obra aqui é o que faz mais sentido para você. Não significa que você não possa sugerir para o paciente qual que é a sua opção de por que aquele tratamento é melhor. Tem uma linha muito tênue entre você forçar, entre aspas, o paciente a seguir o tratamento que você quer que ele siga e você só dar a sua preferência embasado em artigos, em literatura e tudo mais. Então, prestar muita atenção com isso. Você pode justificar porque você acha que aquele tratamento é melhor, mas você não pode induzir o paciente a um tratamento que, por causa da sua opinião pessoal, será aquele o melhor, e porque é um procedimento que você faz, né, e está acostumado, para facilitar para a sua vida, digamos assim, você forçar o paciente a escolher aquela opção de tratamento. Então, tudo isso aí, né, aqui tem as opções todas, aqui você descreve qual foi a opção que o paciente escolheu, e aí ele assina que ele está ciente de todos os riscos e tudo mais, e que ele escolheu aquele tipo de tratamento ali. Aí você tem uma ficha de evoluções e intercorrências, então toda vez que o paciente for no seu consultório e fizer um procedimento, você anota qual procedimento feito e você pede um visto do paciente também. Então, hoje foi só anamnese, exame clínico e uma moldagem para estudo. Você anota tudo isso e o paciente anota. Aí na segunda foi raspagem, adequação do meio, tratamento de DTM, qualquer coisa assim, antes da cirurgia. E o paciente assina que ele fez tudo isso. Na terceira, aí sim, foi a cirurgia do implante. Você realizou a cirurgia ali e descreve como foi a cirurgia e o paciente assina. Aí na quarta, instalação da coroa definitiva, você fala que fez a instalação e tudo mais, e o paciente assina que ele recebeu. Então, toda vez que o paciente pisou no consultório, nessa evolução você vai colocando e coloca também se teve alguma intercorrência. Então, o paciente teve uma hemorragia, tive que conter de certa forma, não sei o que, você escreve ali na ficha e o paciente assina também. Não esconda esse tipo de coisa, que se depois ali no julgamento o paciente falar que ele estava sangrando pra caramba, assim, que teve uma super hemorragia, e você não tiver como provar que ocorreu tudo bem, o paciente, a princípio, está certo. Lembre-se disso. Quem tem a obrigação de documentar tudo é vocês e não ele. Se você documentar que houve intercorrência e que mesmo assim você tratou aquela intercorrência e a intercorrência deu certo, porque você detectou e tratou aquilo, por mais que você tivesse que fugir do seu planejamento inicial por causa daquilo, você contornou a situação e conseguiu chegar num resultado ok. Tenha tudo isso documentado. Então é aquela fichinha que fica aqui no prontuário, né? Evolução e intercorrência, assinatura do paciente, o seu carimbo e a sua assinatura e a data que foi realizado o procedimento. Todas as receitas, né? Então, de acordo com a Lei 5.081 de 1966, nós, cirurgiões dentistas, temos competência para prescrever medicamentos e todas elas têm que constar, sim, também tudo que você receitar para o seu paciente, ou você anota na ficha que foi receitado, ou o que eu prefiro, que eu acho que é o mais correto, você tira uma cópia da receita que você deu para o seu paciente e deixa anexado ali no prontuário odontológico. O que tem que ter lá? Seu nome completo, a profissão, o seu CRO, as especialidades que você exerce, né, que você tem titulação, e o endereço, o telefone, essas coisas aí, para que você seja encontrado, né? Então, os obrigatórios aí nome, cirurgião dentista, nome, né, profissão cirurgião dentista e o CRO, que é o que o pessoal normalmente coloca no carimbo, né? E que aí você tem uma folha em branco, mas tem o carimbo com essas três coisas, ela tá valendo. E você, muita gente aí coloca as outras coisas também, isso dá um peso maior aí para para sua receita estar mais completa, assim, e mostrar que você é uma pessoa que está preocupada. Então aqui a gente tem um exemplo, né, que o pessoal do CRO de São Paulo deu. Ela deixou aqui o nome, o CRO, deixou o endereço, o telefone, tem o carimbo dela aqui, né, o doutora, não sei o que, com o cirurgião dentista, o número do CRO, a data, né, muito importante de ter na receita, e aí você coloca aqui
para quem que é, o endereço do paciente, uso interno, uso externo, medicação, qual que é a dose que ele vai tomar, e a posologia, né, de quanto em quanto tempo, por X, de X em X horas, por Y dias. Então, você faz aí a sua receita. Se você tiver a receita que foi para o paciente, eu acho que o ideal é você ter uma cópia da sua receita no prontuário do paciente. Mas você pode só descrever o que foi dado para o paciente também, se você quiser. Aí aqui o receituário controlado, né, como a gente trabalha aí com midazolam, hormonide, esses medicamentos controlados aí, principalmente os ansiolíticos e os hipnóticos, você faz a mesma coisa. Aqui um exemplo, né, de preenchimento do receituário azul, e você normalmente tira uma cópia. Esse aqui eu acho que é bem importante, porque como é medicamento tarja preta ou medicamento controlado, é legal você ter sim uma cópia do que você deu para o paciente, caso tenha um problema futuro. Os atestados também, né, pessoal? O atestado é aquela declaração de que o paciente foi lá e que pode gerar afastamento, né? Então, justifica a falta de emprego, e tem que tomar cuidado com esse negócio de atestado, viu, pessoal? Porque já aconteceu assim, num lugar que eu trabalhei, não foi comigo, mas num lugar que eu trabalhei, porque poderia ter acontecido comigo, porque é uma coisa que eu fiz algumas vezes. O que aconteceu? O paciente foi lá e fez o tratamento, era uma clínica de emergência. E o paciente pediu que o atestado, ele foi atendido das 2 às 3, mas ele pediu atestado até umas 4h30, porque ele ia voltar para o trabalho, e ele ia ter que explicar para o chefe que, pô, por que você não chegou aqui tão cedo? Ele pediu uma hora a mais ali no atestado, para poder chegar mais tranquilo no trabalho. E você fala, pô, coitado do cara, já veio aqui com uma pericoronarite de matar, não conseguia nem abrir a boca. Vou dar essa 1 hora aí a mais pro cara no atestado e paciência. O que aconteceu? O cara pegou essa 1 hora, assaltou um banco, um caixa eletrônico, e o álibi dele era que ele estava sendo tratado no dentista, porque as câmeras ali mostraram ele às 3h30, e ele tinha um atestado odontológico de que ele estava sendo tratado até às 4. Então aquela pessoa na filmagem ali não poderia ser ele, porque ele tinha o álibi de que o dentista atestou que das 2 às 4 da tarde ele estava sendo atendido e o caixa eletrônico foi assaltado às 3h30. Então, o atestado, pessoal, por causa de 0,1% de paciente pilantra, que você tem que duvidar de todos. Não tem aquele negócio lá que a gente fala que mas as mulheres, muitas vezes, na luta delas contra a cultura que a gente tem do estupro, fala que todos os homens são estupradores em potencial. Então, se ela vê um homem na rua e ela fica com medo, é porque ela não sabe qual é o homem que pode vir agredir ela. Então, potencialmente, todo homem que está vindo é um agressor. O paciente é a mesma coisa. 99% dos homens não vão fazer nada com aquela mulher, não vão fazer nada, mas por causa de 1%, ela não vai arriscar e vai tentar se proteger contra qualquer um que ela acha que tem chance de acontecer alguma coisa com ela. Ela vai se proteger. Então, para ela, todos os homens em potenciais são agressores. Aqui os pacientes são a mesma coisa. É uma parcela pequena de pacientes que estão mal intencionados, mas você não sabe qual é o paciente mal intencionado, então você tem que se precaver com todos. Você tem que passar por umas situações chatas para você se proteger de que isso não aconteça com você no futuro. Então é isso, pessoal. Você não dê atestado além da conta, porque o paciente, assim, pô, coitado, vai ter que explicar no trabalho, você fala, pô, não posso, é regra da clínica, a gente tem que seguir aqui um certo protocolo, senão vai dar problema pra gente depois, o conselho de ética fica atrás da gente. Então você explica certinho ali pro paciente. E lembrar, assim, né, que tem uma diferença entre atestado e declaração de comparecimento. Então, o atestado você dá pro paciente. Então, acontece muito quando é criança. A criança vem com um responsável, o responsável teve que sair do trabalho para acompanhar a criança e pede um atestado para ele entregar no trabalho. Para o adulto lá, o responsável, você não vai dar um atestado. O atestado é da criança para a criança entregar na escola, para justificar a falta dela na escola eventualmente.
Para o adulto, você dá uma declaração de comparecimento. Então, ele não foi tratado, ele não tem que ser atestado do tratamento porque aquela pessoa não foi tratada. Você dá uma declaração que, fulano de tal, na qualidade de responsável de fulaninho que foi atendido, teve que comparecer aqui e ficou com a criança do horário tal até tal, porque tinha que cuidar. Então, ele vai falar, mas me dá atestado aí, porque se eu chegar com a declaração lá, o cara vai falar que eu não posso, que não vale, né, porque eu não fui tratado, mas você não tratou aquele cara, você atestar que você tratou aquela pessoa, cai em falsidade ideológica também. Então, não cair nesse tipo de coisa. Eu sei que você quer ajudar o seu paciente, você quer que ele não tenha consequências no trabalho por causa disso, mas toma cuidado porque existe o paciente pilantra e você não sabe quem é esse paciente. Então aqui está um modelo de atestado também, ele vai estar no Drive lá também para quem quiser, e já estiver se formando e queira ter esse tipo de informação, vai estar tudo completo para vocês junto com esses slides lá no Drive, tá? E aí você tem que guardar todos os exames, as radiografias, modelo de gesso, tomografia, até para provar que você usou isso para planejar o seu tratamento. Se o seu tratamento deu errado, apesar do seu planejamento, foi uma fatalidade. Se o seu tratamento deu errado porque você não planejou, você foi negligente. Basicamente é isso, o resumo da ópera é esse. Então tenha tudo documentado, tenha tudo guardado, consiga provar tudo que você fez aí no seu paciente. E aí uma das dúvidas muito grandes, né, a quem pertence esse prontuário odontológico? A posse, ou seja, o dono do prontuário odontológico é o paciente, mas a guarda é do cirurgião dentista. Então, o artigo 5º do Código de Ética em Odontologia, né, diz que é dever, né, um dever fundamental do profissional elaborar e manter atualizado o prontuário do paciente, conservando em arquivo próprio. E o paciente tem, óbvio, a qualquer momento, o direito de pegar uma cópia de todo o prontuário dele. Então, se o paciente, qual que é a situação normal? O paciente vai trocar de dentista, às vezes ele nem brigou com você, não é porque ele, não volto mais aqui, não sei o que, me dá meu prontuário e vai embora. Às vezes o paciente, sei lá, está se mudando de cidade, gosta do seu tratamento, mas ele quer o prontuário dele, porque ele vai começar a ser atendido na outra cidade e ele precisa do prontuário. Você vai entregar o prontuário para ele? No caso, você vai entregar uma cópia, você tira a cópia de tudo e entrega para o paciente, e o prontuário original fica com você. Por quê? Caso, por qualquer motivo no futuro, esse paciente tenha alguma coisa e vão te procurar, e você não tenha o prontuário do paciente, você vai, por mais que o paciente não vai se atender nunca mais com você, se daqui 3, 4 anos, esse paciente, sei lá, morre num acidente, e ele precisa ser identificado, e você não guardou o prontuário dele, isso pode trazer um problema para você. Então, você tenha o prontuário do seu paciente. Hoje em dia eu sei, mas como é que eu vou guardar pilhas e pilhas de pasta no meu consultório? Hoje em dia nós temos com a tecnologia aí, você consegue escanear tudo, ou já faz o prontuário digital direto e deixa salvo ali no HD todos os seus pacientes. Não tem desculpa, o juiz não vai aceitar nenhum tipo de desculpa para você não ter o prontuário do seu paciente. Então, o paciente vai ter direito a todos os exames dele também, ele pode levar, mas você guarde tudo isso com você. Nunca entregue para o paciente e fique sem nenhum registro de que você atendeu ele, ok? E aí, por quanto tempo você tem que guardar essa documentação? Pelo Código Civil, o prazo, né, seria de 3 anos para os profissionais liberais, que é onde fica onde a gente se encaixa na odontologia, mas o Código Civil abre uma exceção para o Código de Defesa do Consumidor. E para o Código de Defesa do Consumidor, o prazo é de 5 anos a partir do conhecimento do problema. Ou seja, não é 5 anos do tratamento. Vamos supor, você fez um implante hoje no paciente. Daqui 3 anos ele percebeu que ele teve um problema no implante. A partir desse momento que ele percebeu que ele tem 5 anos para te processar. Então, 8 anos depois. Então, sabe, você tem que guardar para sempre. Porque se o problema for daqui 15 anos e o paciente percebeu daqui 15 anos, ele vai ter do ano 15 ao ano 20 para te processar. Porque é 15 anos a partir do momento da descoberta do problema. Então, virtualmente, pessoal, o ideal é que você guarde para sempre todos os prontuários do seu paciente. Guarda uma cópia digital, não tem problema.
Você coloca ali no HD externo, qualquer coisa assim, e vai guardando todos os prontuários dos seus pacientes aí, daqueles que você já não atende mais e tudo mais. Você pode não ter mais o físico e ficar só com o digital, não tem problema nenhum. Então, pessoal, muito obrigado. Agora eu vou fazer uma outra atividade agora. Eu vou mostrar um planejamento meu para trazer um pouco mais para a prática esse tipo de coisa. Mas a aula mesmo acabou agora, a parte expositiva, né? Agora a gente entra mais num bate-papo aí com vocês. Eu queria agradecer imensamente aí ao pessoal da Liga de Odonto Legal. Foi a primeira vez que eu dei uma aula interdisciplinar, né? Eu gosto muito de implantodontia, nunca dei uma aula tratando de implantodontia aí, eu só dou aula de odonto legal mesmo. E aí é tudo que eu gosto de fazer na minha vida, tá resumido aí, que é investigação na polícia, tocar, eu sou baixista, acho que deu para ver aí que eu gosto bastante de música, e é fazer implante, é fazer cirurgia, e a minha namorada aí, a Jéssica, que tá sempre me dando maior apoio. Quem quiser me seguir, é @guilhermebalbino.ol. Eu posto bastante coisa lá de concurso público. Agora não tanto, porque eu tô passando num momento meio difícil do mestrado, não tô atualizando tanto. Mas todas as minhas aulas eu posto lá que eu tô dando. Eu dou dica de concurso, eu falo sobre curiosidades de odontologia legal. Vocês sintam-se à vontade aí para me adicionar lá. Eu vou postar aqui, pessoal, no chat. A gente vai ter aula ainda, tá? Eu vou mostrar um planejamento meu para dar uma clareada aí em todas essas coisas. Mas eu vou pedir para vocês aqui, a gente tira as dúvidas agora que vocês tenham. E eu vou pedir para vocês, porque é uma coisa muito importante para mim. Eu sempre quero trazer o conteúdo de muita qualidade para vocês. Eu sempre quero trazer, eu faço com o maior carinho as aulas. Eu sei que às vezes algumas coisas não ficam tão claras, não dá para ver tudo. Eu postei aqui um link para vocês. Esse link aí tem uma pesquisa juro, vai levar 1 minuto para vocês responderem. Um feedback sobre a qualidade da aula. Se vocês gostaram da aula, o que vocês acharam ou não da aula. Eu peço para todo mundo que tiver aí, por favor, para responder. É muito importante para mim. Eu sempre quero voltar e trazer novos conteúdos. Quem puder fazer isso para mim, por favor, eu vou ficar muito feliz aí. Alguém tem alguma dúvida antes de eu mostrar um exemplo de um planejamento aqui? Alguma coisa que não ficou tão clara? Algum comentário que vocês queiram fazer? Pode ser por áudio, pode ser no chat, tanto faz. Fiquem à vontade. Bom, ninguém está falando nada, então eu vou trazer aqui um planejamento, pessoal, para vocês. É uma paciente que eu atendi aí um pouquinho antes da pandemia, porque, sinceramente, assim, eu não fiz um implante desde que a pandemia começou. Eu fiquei realmente só na parte da odonto legal aí, mas eu vou botar aí na tela, vocês me digam se entrou aí para vocês. Só um minuto, pessoal, por favor. Que eu preciso atender aqui, que é do trabalho. Opa, tudo bom, pessoal? Entrou aí a apresentação, né? Tá aqui para vocês o caso clínico aqui.
Então, ó, pessoal, caso clínico aqui, paciente, sexo feminino, 81 anos, já vamos levar isso em consideração, né? E a queixa dela é que ela quer colocar os dentes que ela perdeu. Então, já é uma paciente aí que a gente tem que prestar atenção no quadro de saúde geral dela, porque ela é uma paciente aí com uma idade já bem avançada, 81 anos. A história dela não tem nada, ela não tem histórico de alergia a nenhuma anestesia, ela já fez implantes previamente, nunca teve problema, ela está sob tratamento clínico, sim, ela está fazendo tratamento de colesterol, não fuma, não bebe, usa medicação, que é o Puran, né, para o hipotireoidismo, Puran T4, isso é importante, é um dado importante aí, hipotireoidismo é um negócio que pode dar problema para você na cicatrização também, e ela está com a pressão arterial aí, ó, em 120/75 na primeira medida e 110/70 na segunda medida. É uma paciente, então, que não tem uma hipertensão considerável, apesar dela ter relatado aí que é um pouco hipertensa, ela está super dentro do que a gente gosta de trabalhar. Então, ó, tudo isso a gente já documentou para no futuro, caso desse algum problema, ela não viesse atrás da gente aí falar que teve problema. Exame físico, então a gente faz aquele exame extraoral dela, ela não tem nenhum tipo de assimetria facial, a pele dela é branca, ela não tem nenhum tipo de mancha, erupção, a gente fez, né, palpamos os gânglios e não teve problema nenhum. Foto, pessoal, foto é muito importante porque hoje em dia os pacientes de implante têm uma demanda estética muito grande, então se não ficar esteticamente legal, o paciente não vai gostar, então se você tira essas fotos, você já consegue ver mais ou menos como que é a paciente relaxada e a paciente sorrindo. Esse protocolo fotográfico te ressalva muito na hora do seu planejamento para você fazer um negócio que vai ficar esteticamente legal, porque reclamação estética é uma das principais coisas que leva paciente a processar dentista. Então, aprendam aí a fazer um protocolo fotográfico legal, que vai aumentar bastante aí a taxa de sucesso de vocês também, de satisfação do paciente de vocês. Então, o exame intraoral, infecção presente sim, ela chegou com doença periodontal ativa, e aqui é como estava a boca dela no instante que ela chegou aí para o tratamento. Nós fizemos uma montagem em articulador da boca dela, então é aquilo que eu falei, faça montagem em articulador, não tenha essa preguiça, faz uma diferença grande, ainda mais nesses pacientes que já são mais idosos, né, que você já tem um osso que talvez não vai aguentar tão bem assim, é importante que você saiba exatamente onde você está colocando os seus implantes. E aqui a panorâmica dela, aqui ela tinha 2 dentes, pessoal. Então aqui, que essa panorâmica que está aqui já é a panorâmica depois das extrações. Ela tinha aqui os 2 elementos que estavam condenados e que foram tirados para colocar o implante. Mas eu quero que vocês pensem assim, vamos supor que aqui ela tem 2 dentes condenados. O que mais vocês estão vendo que é importante nessa radiografia? Eu quero que vocês olhem para essa radiografia e comentem aí no chat o que vocês acham aí no planejamento de vocês que está estranho nessa boca aqui. Tem 2 coisas, principalmente, que eu acho que deveriam ser levadas em conta na hora de continuar com o planejamento. O que vocês acham? Estão conseguindo ver aí, né? Espero que sim. Uma panorâmica com dentes de implante. Reabsorção óssea. Certo. Isso é importante também. A turma dela faz assim, ó, mãe. Sabrina, reabsorção óssea aqui. Qual elemento? Lá no 22 aqui. Então, a infecção que ela tem é aqui. Aqui ela tinha uma periodontite ativa e uma lesão de cárie aqui, porque ela tem uma coroa com um dente não tratado, isso deu essa lesão. Então, ela ficou aqui com uma lesão endopério que teve que ser tratado. O que mais? Tem mais uma coisa. Esse aqui. Esse. Nossa, você vê o parafuso aqui. Lesão periapical, exatamente, Gabriel. Tem mais uma coisa, na arcada inferior aí. Tem alguma coisa que está chamando a atenção de vocês na arcada inferior? E o outro branco aqui? Esses 2 aí. Esses brancos ali. Aqui é dente normal. Então. Dá pra ver que tem o coisa pra baixo. Não, mas a turma dela é assim. Pessoal, na arcada inferior, ó. Por isso, professor. Percebam que tem uma coisa aqui do lado do implante? É grosso? Não. Percebem aqui um brilhinho? Não é para ter isso no implante. O que será que é isso aqui? O que será que aconteceu para ter essa
essa radiopacidade aqui Por isso que nesse tá implante aparecendo inferior que ela light. tem. A gente tem que prestar atenção nisso aqui. Fazendo um Aí levantamento vai ficar periapical, o que aconteceu? O cover do implante, ó um parafusinho aqui, dá pra ver certinho, até as espiras do implante aqui, da rosquinha. A rosca caiu quando ela fez esse implante. E ficou lá e o osso integrou, porque é de titânio também, ficou integrado na paciente. Isso aqui deve ter caído em algum dos controles, enquanto ainda estava formando o osso, e ela tem aí um parafusinho osso integrado. Isso foi anotado na ficha dela, certo, pessoal? Porque é uma coisa que não é usual, é uma coisa que não deveria acontecer, mas que tá aí, porque ela tem que ser anotado, porque aí se fosse uma coisa do implante que deu errado, você já vai falar, pô, será que essa paciente tem alguma coisa aí que os implantes não ficam tão bem nela? Então, a gente sempre prestar atenção aqui, por causa dessa, que a gente achou essa coisa estranha aqui, a gente foi fazer o levantamento periapical, e aí nós descobrimos que era um coverzinho aí de implante que caiu provavelmente no momento que ela fez essa instalação. Aí não compensa a gente fazer nada para tirar, foi só anotado que da existência dele, mas que o esforço que a gente vai ter para tirar isso aí vai ser pior do que deixar como tá, e que já esse implante já tem uns 10 anos. Aqui é a região que a gente vai implantar, que a gente ia implantar no caso, né? Que aqui era só o planejamento. Então a gente ia fazer os implantes dela aqui nessa região, iam ser 2 implantes. Vai ficar ruim, não, tá bonita a sopa. Ela ia fazer o enxerto ósseo previamente, para dar uma aumentada aqui, porque o osso era fininho. E aqui nós temos a tomografia, que mostra aqui já o osso dela com enxerto. Então aqui nós temos uma guia cirúrgica. Olha essa guia cirúrgica, que legal, pessoal. Como a gente colocou essa gutapercha aqui no meio, ele traz pra gente certinho, pra gente seguindo reto aqui, extrapolando reto, onde a gente quer colocar os nossos implantes. Então é a coroa dizendo onde vai ser o implante, e não o implante dizendo onde vai ser a coroa. Isso é o planejamento reverso. Aqui vocês estão vendo que esse osso está diferente, por quê, pessoal? Porque isso aqui é osso de enxerto. O osso enxertado, ele tem essa característica aqui. Então, você vê aqui, né, nesse corte, que é diferente do osso natural aqui da pessoa. Então, vai ser colocado um implante aqui, nesse corte. Então, você vê que ela tem bastante osso aqui. A gente ganhou um volume ósseo bem legal. Tem um volume ósseo bem grande aqui, horizontalmente. E aqui também ela tem a gente vai fazer no 14. Então, quem não sabe ler tomografia, pessoal, como é que são esses cortes, né? Aqui a gente tem o corte 11, o corte 12, o corte 13, o corte 14, o corte 15, o 5, 6, 7. Cada fiozinho desses é um corte que corresponde a esse. Então, aqui a gente tem o corte 7, mas o professor corresponde, se você fosse olhar na vista lateral, esse aqui. O corte 8 corresponde a esse aqui. E assim sucessivamente. E a face dele aqui é a então, lateral, né? Quando a gente fez o nosso planejamento, a gente ganha essa possibilidade de ver em 3D, que na panorâmica a gente nunca tem. Por isso que eu falo que você tem que ter uma tomografia para planejar seus implantes. Para você saber, e se isso aqui fosse super fininho, por exemplo, aqui eu não tenho tanta altura, mas eu tenho largura, eu posso escolher por um implante mais curto e mais bojudo. Não, uma pergunta se ela por acaso o osso dela aqui tivesse só isso aqui de osso, meu Deus, já ia ser bem mais complicado, eu já ia ter que mudar minha técnica, e isso eu nunca ia ver numa panorâmica, isso eu só vejo numa tomografia. Então, isso tudo tem que ser levado em conta para você aumentar a sua taxa de sucesso e evitar que você seja processado. É mais difícil de enxergar o que é. Então, a gente tomou todas as medidas, porque eu tava de lado, peguei assim, você um passo via seco queixo, aqui que os dentes, o pessoal usa bastante no modelo de orto, e eu medi aqui quanto que tinha, coloquei numa régua e coloquei aqui, ó, altura 15 milímetros, largura 8 milímetros na região do 26, altura 9 milímetros, largura 6 milímetros na região do 27. A gente confeccionou um DIG para a gente ver como que a paciente oclui de verdade, né? Porque a paciente tinha um pouquinho de disfunção, para a gente obter a relação cêntrica dela e montar o articulador direitinho para ter uma previsibilidade maior. Então, vê como assim, são umas etapas chatas, mas é uma coisa que aumenta muito o sucesso do seu tratamento depois. Você fica pensando, pô, um 26 ou 27, uma mulher que já tem um monte de implante, para que eu vou perder meu tempo?
Você não sabe o que pode acontecer ou não. Não custa você ser cuidadoso, perder uma consulta que seja, para fazer todos esses cuidados e melhorar a paciente. Óbvio, ela estava com aquela doença periodontal ativa, ela voltou, fez antibiótico terapia, fez raspagem, fez tudo, a gente controlou. Depois de 2 meses que a gente viu que regrediu tudo, a doença periodontal dela, aí a gente fez a cirurgia do Fala, ó, a implante. lista são essas daqui, das matérias. Fala, viu o que Então, você ó, pode raspagem fazer, periodontal e um desconto, antibiótico terapia para papel, tratamento de fístula na porque região do às 22, vezes compensa. encaminhamento para endodontia. Então, ela fez a endodontia previamente também, que tinha que fazer naquele dente. Confecção da guia tomográfica, que foi aquela lá, né, que vocês viram aqui. Então, isso aqui foi um negócio muito legal que a gente fez, a guia tomográfica, que depois virou a guia cirúrgica dela. A gente aproveitou essa guia tomográfica, colocamos ela aqui no meio e ela serviu de guia cirúrgica. Comprar aquela E reabilitação com implantes na região do 26 e do 27. A técnica cirúrgica que a gente utilizou, acho que aqui não quer dizer muita coisa, mas a gente relatou, né, e deixamos como que ia ser toda a cirurgia dela. Eu queria trazer isso porque, assim, você relatar o que você pretende fazer é muito importante, conta muitos pontos para você judicialmente. E aí, uma foto do kit cirúrgico que a gente usou e os cuidados pós-operatórios que seriam entregues para ela, né, depois aí do nosso planejamento. Porque, de repente, com a diferença esse semestre da mensalidade... E é isso aí, pessoal. Queria só usar isso aí mesmo para dar um exemplo para vocês. Dinheiro lá e deixar guardado, porque aí lá fica uns 3 mil lá, tem 4 mil e pouco. Vocês conseguiram, né, ver agora esse... Dezembro eu vou pegar minha PowerPoint que eu mostrei aí, eu tava falando lá mesmo. E nós vamos guardar, porque aí um semestre que vem deve vir uma... E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida e alguma coisa que vocês queiram pontuar, sintam-se à vontade. Tudo isso daí deve vir mais, né? E 11h41, até que deu bastante tempo aí. Você não abriu a janela? Que bom que você gostou, Paulo. Então, de novo, né, vou deixar o link aqui de novo, se alguém não tiver respondido e puder responder lá para mim o Forms, vai ser muito importante aí para mim. O vento, se você pôr a mão, você vai sentir. Queria desejar uma boa manhã aí para todos vocês. É sempre excelente vir aqui dar uma aula para vocês. Foi a primeira vez que eu vim falar sobre implantodontia numa aula. Falar de morto eu já falo bastante, né? Primeira vez que eu vim falar de gente viva numa aula minha dessas no formato online. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou sempre aberto aí se vocês tiverem algum outro tema de implantodontia que vocês queiram no futuro. O pessoal da Liga aí, se quiser uma aula só de implantodontia mesmo. Mas ele não faz parte da Liga, né? Ele é um aí, se sáquilo vocês tiverem interesse. que dá E aula o pessoal pra gente. aí da Lolix já me conhece aí de várias aulas, já sabe que eu tenho um carinho muito grande pela Liga e estou sempre disponível aí para vocês. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Quando um sábado de manhã aí todo mundo ficar ouvindo nesse frio, Ô, mãe, ficar aí na frente de uma tela para ouvir 2 horas aí de fala de dente sinal que vocês realmente estão interessados. É isso que motiva a gente a continuar dando as aulas. Obrigado, pessoal. Então, eu me despeço de vocês por aqui. tô tremendo, fala. Quem quiser seguir lá no Instagram, @guilhermebalbino.ol. Confio. Não tá não. E é isso aí, pessoal. Me despeço de vocês aqui. Tchau, tchau. Não, senhor. Não, já vai. Calma, gente, tô encerrando aqui, já vou lá pra cozinha com vocês. Não, vamos antes dela encerrar aí, Luciana. Não, eu vou comer alguma coisa. Que senão ela fica dando palpite na lista. Não vou dar palpite em nada. Que foi, meu amor? Fala pra mim, que foi? Que foi? Ai, que eu tô tremendo. Você tá com fio? Olha, vai sair o